Então, hoje temos aqui uma dupla maravilhosa de artistas, os nossos queridos Gilson Gomes e Wagner Brandi. Wagner Brandi já esteve aqui conosco numa outra oportunidade, o ano passado, falando sobre seus projetos, seus trabalhos, mas hoje sentimos a necessidade de trazê-los novamente, até porque o Gilson Gomes também vai falar da companhia deles, que é a Companhia Oráculo, que completa esse ano 26 anos. Importantíssimo essa dupla, que na verdade também tinha participação, um trio, vamos dizer assim, depois de um tempo, a nossa querida atriz Neila Tavares, que nos deixou agora em junho deste ano. Então vamos falar também dos trabalhos feitos por todos eles. E estamos aqui sempre no universo da arte, que é esse o nome que vamos ter a partir de agora, né? Já tenho falado isso nas duas últimas lives, e é super importante que o pessoal tinha pedido, olha, coloca o nome, baixa para o canal do YouTube também as lives, e nós vamos fazer isso, né? Então vamos avisando aí o pessoal da Barra de Rolagem, que já estamos aqui online com esses dois grandes artistas, vamos mandando coraçõezinhos aí também para ficarmos ali em evidência, e vamos começar, lógico, o nosso papo com eles, né? O Gilson Gomes, além de ator e jornalista, ator formado pela Martins Pena e jornalista, e fez um trabalho lindo também como colaborador na fotobiografia de Bibi, e cuidou também, ajudou a cuidar do seu acervo, vai falar sobre isso. O nosso querido Wagner Brandi, além de ator, é diretor, e aí dirigiu aí várias peças e vai falar pra gente dessa experiência das peças com Paulo Afonso de Lima, do Mandarim, né, de O Mandarim, que é uma adaptação de essa de Queiroz, que ele também dirigiu. Ó, Nelson Rodrigues, Criaturas Adoráveis, em conjunto, ambos, a dupla e Neila Tavares. Então, assim, é muito gratificante, é muita história para contar, gente, e nada mais importante e interessante do que eles mesmos contarem para nós sobre isso. Eu vou agradecendo a todos que já estão aqui conosco, eles já chegaram, estou aqui falando demais, né? Eu quero que eles contem para a gente com todos os detalhes, requintes e etc. Olha aqui, cadê eu? Cadê? Calma, vou te pegar aí, Gilson e Wagner. Olha, o Eduardo entrou aqui, nosso querido Toral Empresas também está aqui, Vilma Dias, os nossos queridos convidados, né? Fê, Tereza Kovac também está aqui, Wagner Brandi, já vou pegar vocês aqui, a Fono Viegas também, que não está sempre conosco, não deixa faltar, minha querida Preta Rê, atriz maravilhosa, e aí fez nos tempos do Imperador, e vem muita coisa boa por aí. Ariel Gomes também, nosso querido. Vamos pescar nossos convidados, gente, porque a apresentadora está falando demais, e eles é que tem que contar a história para nós. Deixa eu pescá-los aqui, porque hoje temos dois, né? Então temos que dividir esse tempo para que a gente possa deixar gravado. Olha, eu acho que apertamos e entramos 3 aqui, não sei o que houve. Mas, queridos, tentem, porque já está aqui no convite. Deixa eu ver se eu pego com vocês aqui, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Quiserem mandar a solicitação, porque eu mandei e tá sem possibilidade para mim. Deixa eu ver aqui. Vocês receberam o convite? Deixa eu ver aqui se eu tento chamá-los de novo. Ó, já tá aí para vocês o convite. Vocês, se não der, o que eu indico? Que saiam e entrem de novo. E aí eu consigo pescar ou vocês pedirem a solicitação. Pode ser assim? Vamos tentar. Vamos lá. Enquanto isso, vamos... Wagner, oi. Oi. Então, vocês estão conseguindo... Boa noite, Gilson Gomes e Wagner Brandi, nossa querida Vilma Dias, Preta Rê, maravilhosa, minha irmã linda. Ah, diz que eu tô linda, obrigada. Você que é criteriosa tá falando, então tá tudo certo, estamos aqui. Quero pescar meus convidados, gente. Cadê vocês? Não estou conseguindo, porque o convite aqui eu já fiz. Aí vocês aqui deveriam aceitar. Já tá apertado aqui. Deixa eu ver se eu... Ó, não tem pedidos. Saem e entrem novamente para eu tentar pegar vocês aqui. Vamos ver. A gente começar o nosso papo. Tá bom, queridos? Vamos avisando enquanto tá aqui. Vamos mandando pro pessoal que a gente já está online. Vamos ver.
Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para o Gilson. Assinar, ok. Wagner, Gilson. Eu já mandei o convite. Se vocês quiserem, saiam e entrem novamente. Deixa eu ver se eu convido aqui. De novo, mas já está apertado para mim. Aqui. O Gil, se eu conseguir convidar novamente. Vamos ver se entra, Gil, que daí eu pesco o Wagner. Veja aí. Foi? Vamos ver. Luiz de Mora entrou aqui também, meu querido. Luci Freitas, maravilhosa, diz que está aqui conosco, que está maravilhosa sempre. Obrigada por sempre estar aqui comigo, linda. Graças a Deus já recuperada com esses projetos aí, em vento em popa. Deixa eu ver. Vilma Cabral também chegou por aqui. Gente, eu estou tentando... Gilson, entrou aí para você? Eu já te convidei. Deixa eu ver agora se eu consigo convidar o Wagner. Ó, deixa eu apertar, já vai. E o Wagner também, já está convidadíssimo. Ó, tá entrando aí. Vamos ver quem seriam. Ó, estou me vendo aqui em dupla. Opa! Wagner chegou. E aí? Maravilhoso. Cheguei pelo celular. Nosso querido Geisso está galgando aí para entrar. Vamos ver, eu mandei o convite para ele. Hã? Vamos ver, quem seguiu. Estou me vendo aqui em dupla. Opa! Será que vai dar? Ih, estou com o microfone atrás. Acho que você vai ter que tirar o som do outro para não dar essa. Tirei. Tirou já? Deixa eu ver se eu coloco menor aqui. Bom, e o Gilson vai nos convidar aí ou ele quer que eu reconvide? Que eu já mandei para ele. Wilson, vai pelo celular. É porque acho que pelo computador não está indo. Não, o computador não vai. O computador não vai. Tinha que ser celular mesmo. Se não tiver dois, vocês vão ficar mais assim, de repente você vira na horizontal para vocês ficarem. Não, temos dois, é pelo celular, Gilson. Aqui no grupo. Exato, ou pelo celular, daí tem que estar num ambiente diferente para não dar microfonia para vocês aí, nem para a gente aqui. Mas assim, Tinho também, amigo, tá rouco hoje? Você? Meu Deus do céu. Tô. Mas assim, o Gilson vai acabar assim, assumindo a cena de ficar falante e você aí complementa, né? Sim, peraí. Vou achar esse menino aqui. Tá, por favor, fiquem à vontade. E a gente tem muita coisa para falar. Ó, deixa eu ver aqui, o Gilson acho que me apertou aqui, deixa eu ver. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Olha, tinha tanta peça para homenagear que eu fiquei doidinha, eu não sabia qual, porque vocês fizeram tudo juntos. Ó. Boa noite. E o celular tá estranho. Tá Boa noite. Tá vendo agora direitinho? Tá me ouvindo bem? Você? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Tá. Olha, eu apresentei, obviamente, aqui em resumo, vocês. Wagner já teve a oportunidade de estar aqui comigo, mas mesmo assim, claro, diretor, você jornalista, ator, e também a parte da companhia de vocês, que eu já aqui resumi, né, que seria a Companhia Oráculo, e que fazia também com a nossa querida Neila Tavares muitos projetos, né, era um trio, na verdade, praticamente. É verdade. Ela nos deixou agora em junho, nós não poderíamos deixar de falar aqui do trabalho lindo dessa atriz e da companhia, assim, da participação dela na vida e no projeto de vocês. Né? A gente vai falar sobre isso também. Queria primeiramente agradecê-los por aqui. Tem muita história para contar. Vocês, assim, ressaltam a nossa cultura. O Wagner sabe disso, da minha paixão pela arte, pela cultura, e o quanto eu fico muito feliz de ter o privilégio de dignificar quem se dedica a ela como vocês. Né? Então, 26 anos, hein, de Oráculo. Verdade, muito tempo, né? Muita insistência. Muito tempo na luta, né? E que não é fácil você manter uma companhia. Desculpa, gente, eu tô rouco. Mas que não é fácil você manter uma companhia girando, né? A gente está sempre produzindo. Tirando leite de pedra.
Mas, Total, 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 total. Não só nós, eu falo isso de uma forma geral, né? O Brasil todo, ele tem muitas companhias, eles têm muitos trabalhos. O Brasil é uma diversidade imensa, é uma pena que isso não seja visto dessa maneira, principalmente agora, mas enfim, mas vai melhorar. Mas assim, é isso, não é fácil você manter uma companhia, você manter um processo de trabalho e buscando qualidade no que está fazendo, né? E Neila, né, nesse aspecto, Neila nos ajudou muito, porque a Neila, além de ser uma incrível atriz, ela era uma jornalista e uma pesquisadora ávida, ela ficava pesquisando, procurando coisas e tal, enfim, e isso nos ajudava muito. Ela e o Paulo Afonso de Lima, né, que também foi uma grande nossa nesse. E foram duas pessoas importantes na nossa vida, que eles vieram do Teatro Carioca de Câmara, um teatro que fez, uma companhia que fez muito sucesso nos anos 80, ganharam muitos prêmios, enfim. E a gente conheceu Neila, fomos fazer em 1987, fazer uma oficina com ela. Pois é, já, lá vai tempo. E fizemos oficina sobre Nelson Rodrigues, que eram textos literários que Neila tinha adaptado do Nelson para o teatro. Ela adaptou isso para o teatro e fizemos essa montagem, que foi Quem Tem Medo de Nelson Rodrigues. E depois a gente não parou nunca mais. Neila foi uma pessoa muito importante, sobretudo em Nelson Rodrigues, porque ela conheceu muito bem ele, foi muito amiga. Ele escreveu para ela o Anti-Nelson Rodrigues, né, a peça Anti-Nelson Rodrigues. Então ela tinha uma bagagem maravilhosa. E tudo isso ela passou para a gente. E daí fizemos outros trabalhos. Em seguida veio Paulo Afonso de Lima, que era o diretor também da Carioca de Câmara. Sim. E Paulinho era dramaturgo e diretor, com quem, o que deixou para a gente um legado, um ensinamento. Hoje tudo que a gente escreve tem a carpintaria do Paulo Afonso de Lima. Né? A gente não... É o estilo também, né? O olhar daqueles que você admira, você vai colocando, criando claro, o estilo de vocês, mas sempre ressaltando de onde veio, né? A origem desses grandes, né? Pois é. E foi muito lindo, e a gente é muito feliz por isso, porque eles tinham um trabalho de muita pesquisa, de muita técnica, de muita leitura, principalmente. Eram pessoas muito cultas, né? Ele escreveu vários livros, né? Dicionários, enfim, era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande. E isso tudo foi passado para a gente foi adaptando, criando e guardando com a gente, enfim, entrando, né, no nosso universo cultural. Olha, eu sempre começo perguntando, claro que hoje falaríamos de Neila também, e vamos falar mais ainda, dessa conexão de vocês, para trazer a cultura para nós. Vamos falar também aí da nossa vitória em relação à aprovação das leis, não podemos deixar de falar, Paulo Gustavo, que tem os vetos ali que tanto nos incomodavam. Então, isso é tudo muito ganho para nós, para a nossa arte, para a nossa cultura. E eu, na verdade, queria saber, só para a gente engrenar, o Wagner já esteve aqui comigo, mas assim, o sonho de criança de vocês, de serem atores, ou isso veio depois de outras profissões, para a gente poder falar, aí sim, da montagem, da escolha do nome, o oráculo, que eu acho super importante, para falar dessa origem de vocês, e claro, dessas montagens que ficaram aí em nossos corações. Você foi indicado como também ator, né, em uma delas, né, premiado, indicado para o prêmio. Vamos falar sobre isso. As direções aí do Wagner, que tanto atua como dirige, você como jornalista com essa participação, você falou da Neila, mas você também é um pesquisador com afinco para nós e traz aí notícias que a gente quer aprender. Queria ter aqui mais 3 horas para a gente aprender bastante, mas a gente vai aprender um pouquinho hoje com esses rapazes. E eu queria que vocês falassem desse sonho, do que se tornaram, né? Da dedicação de uma vida, praticamente, à arte e à cultura. E como começou Wagner e Gilson, o sonho lá de trás, ou isso veio depois de alguma profissão ou de algum start na vida de... Pode responder primeiro Gilson e depois... Por favor. Tá bom. Bom, eu, quando pequeno, eu até falei isso numa entrevista que eu fiz lá no jornal do Mais PB, da Paraíba, né? Lá na minha terra, de uma pessoa.
E aí era muito interessante, porque me faz lembrar, eu tinha vontade de ser astronauta, era a minha vontade. Mas sempre pensando que era uma profissão, mas ao mesmo tempo... O sonho é parecido, o mundo da lua, digamos. Vamos O lá, mundo da o lua. espaço que o E ator o aquariano, né, podia... Mas chegou no primário, ginásio, já não confundo um pouco, mas eu acho que foi primário, surgiu uma oportunidade de fazer um espetáculo na escola. E eu, como tinha muita facilidade de decorar texto, me colocaram logo para fazer o protagonista da peça. Aí eu fui fazer, não só satisfeito, aí me chamaram para dirigir também. Eu falei, gente, mais uma coisa só de cada vez. Não, você vai ter que fazer os dois, porque ninguém quer fazer, aquela coisa de criança, né? Sim. E aí eu fui embora, taquei ficha, fui embora, e desde lá, então, eu nunca parei. Nunca parei. Essa coisa do conteúdo, né, o Wagner, você vai falar agora do seu despertar para a arte, digamos assim, mas eu sempre destaco a importância aqui do conteúdo, da leitura, da cultura que vocês têm de sobra para passar aí para nós esses ensinamentos. Como que foi para você o despertar, Wagner? Cara, Rose, a minha vida inteira eu sempre... Congelou? Desde criança, né, eu lembro que a minha primeira vez em cena, eu devia ter 5, 6 anos, fazendo malandrinho na escola, né, que a minha escola, de uma certa forma, ela me incentivou muito nesse lugar, assim. Então, eu fiz o malandrinho, que era moreninha linda, moreninha boa, quer casar comigo, você é minha patroa. A gente fazia, tinha uma coreografia, e eu devia ter uns 5 anos aí, quando eu comecei. Hotel, E eu nunca pensei em fazer outra coisa na vida. É muito louco isso, assim. Eu nunca quis fazer outra coisa da minha vida. A minha vida inteira eu busquei isso. Tanto é que eu me profissionalizei como ator. Eu estreiei em 84 um espetáculo chamado Mangueiraé, da Maria Helena Kinner, com a direção do Eugênio Gui. A gente estreou no Sesc Tijuca, depois a gente ocupou o palco do Vila Lobos. Em 84, eu tinha 16, 17 anos, era minha, né? E aí eu comecei a ser profissional, antes mesmo de ir para uma escola. E foi incrível. Eu continuei a perseguir, fui para a escola, dei com os burros na água, porque a produção do ator, ela é muito maior do que a gente possa imaginar, entendeu? A profundidade é muito maior. E desde então eu sempre persigo esse lugar, entendeu? Eu me formei na Martins Pena. Depois, quando eu fui fazer a faculdade, fiz faculdade. O Gilson também. A gente se conheceu na Martins Pena. Na verdade, a gente se conheceu no Nelson e depois vamos fazer Martins Pena. E, então, assim, o que você falou é fundamental. E é muito legal, assim. Eu vejo Laura Cardoso falando. Por acaso passou aqui no Instagram, eu estava vendo Fernanda Montenegro falando e tal, sobre a profissão do ator, né? O ator, ele é um instrumentista que ele precisa muito dominar toda a sua habilidade, né, nesse lugar, né, de tocar, de se apresentar e de falar. E a gente precisa realmente sair desse lugar do glamour, né, que ele existe, claro que ele existe, a gente também não vai negar, né, ele existe, mas vir para o lugar da labuta, porque ser ator é labutar, é trabalhar, tudo. A gente tinha uma professora chamada Mona Lazar, que ela dizia assim, e ela era húngara, não, como é que ela era o quê, Gilson? Ela era romena. Ela era romena. E ela dizia assim, um médico, ele não vai... Um médico não vai para uma cirurgia para matar o paciente. Ele vai para uma cirurgia para salvar o paciente. E assim, o ator, ele vai para a cena para ser aquele personagem, para vivenciar aquele personagem com todo o seu, né, o seu aparato, o seu arcabouço, com tudo, enfim. Eu amo a minha profissão, vamos falar dela. Não, e sem paixão e sem amor, seria impossível esses 26 anos de companhia, de tantas montagens, de tantos aprendizados.
E, assim, é muito lindo isso para falar, e você falou de Fernanda Montenegro, de Laura Cardoso, elas estão realmente com vídeos no Instagram falando sobre isso, e eu até falo sempre isso aqui, dessa importância, e que todos querem o resultado, mas, na verdade, o mais importante disso tudo é o grande processo do aprendizado, né? O ator, tanto em outras profissões, mas o ator, ele acaba aprendendo muito mais fazendo e tendo experiências, né? Observando, vivenciando, lendo, adquirindo aí potenciais para suas personagens. Então, é de suma importância a gente ter um leque muito maior de cultura e de leitura e de conhecimento para que a gente possa colocar em prática isso na profissão, né? Isso é muito interessante. Olha, eu vou ler um pouquinho aqui das mensagens, até para prestigiar vocês, depois a gente volta, é assim que a gente vai fazendo. A Simone Lima está dizendo que é muito difícil ter cultura no Brasil, onde não é visto como parte importante. Estamos na luta, Simone, temos aí algumas vitórias, mas é isso mesmo, e aí torna tudo um pouco mais complicado, né? Eduardo também aqui, Lamas, dizendo grandes parceiros, abração. A minha querida Valéria do Mundo AV, mãe aqui dos queridos irmãos Greg, maravilhosos, talentosíssimos também, 2 meninos de ouro. Simone Lima, que coisa boa, se não deixar ter grandes atores, como será a nossa cultura, né? Nossa querida Luana Leite também prestigiando, o pessoal aqui todo em peso, queremos saber um pouco mais, né? E falando aqui da carreira de vocês, o Educa que Liberta, maravilhosos, Marta Branches, lindos. Olha aqui, o Wagner, um excelente ator e um ser humano maravilhoso, Simone Lima, Ana Paula Castares, eu acho que é isso, maravilhosos, 2 atores talentosíssimos, né? Está aqui, ver ainda essa luta nos deixa emocionado. Nós não podemos escalar, mesmo tendo muitas dificuldades, manter, sim, a companhia, diz a Simone. Claro, e quantas companhias a gente pudesse, se Deus quiser, poder fazer alavancar e mostrar, né, o quanto a cultura é importante. Eu só queria... Pode falar, vai. Não, eu só ia ressaltar uma coisa assim, que o teatro e a cultura, de uma forma geral, ela não se faz sozinha. Na vida, nada se faz sozinho. Exato. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente encontrar parceiros, encontrar pessoas que se unam e que colaborem e que discutam e que façam que faça reflexão mesmo, né? Sim, não. Então, assim, eu só quero dizer que, assim, existem muitos atores. A gente tem um mercado enorme. E, assim, agradecer a você, Rose, mais uma vez, por nos dar a oportunidade de estar na sua live, porque, assim, eu sei que não é fácil, é muita gente, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que tem muita gente. É isso, assim, quero ressaltar. O Brasil é cheio de atores, cheios de cultura. Entendeu? Muita gente né? E eu brinco que, na verdade, o sucesso é exatamente esse encontro, da oportunidade com quem está preparado, né? Não adianta ter oportunidade sem estar preparado, não adianta estar preparado, e a oportunidade também nunca vem, e o ator aí sempre em busca, nós sabemos que tem isso aí também, bastante. Muitos atores ótimos têm oportunidade. Olha, está aqui também o Cláudio, que está sempre aqui comigo, falando aqui meu amigo Wagner, está aqui nos prestigiando. Suzy Chiribel também, boa noite, estamos juntos. Parabéns pelo belo trabalho e a bela persistência na trajetória da Oráculo, Eduardo colocou aqui, e eu concordo com ele. Qual foi a primeira peça que vocês se uniram para fazer? Começou a ideia do Oráculo, e como foi a ideia do nome, que eu achei bem interessante, né? Todos nós nos interessamos de alguma forma, mas tem a ver com essa questão já, que vocês imaginavam que a companhia ser atemporal, tem alguma coisa de previsão? Qual foi, assim, o mote para a escolha do nome Oráculo que deu tanto certo? Eu lembro que estávamos juntos, eu, Neila, Wagner, a gente morava na época no Flamengo, e a gente estava buscando um nome para a companhia. E a gente tinha um objetivo que era criar e levar peças inéditas. Então a gente lia muitos textos. E a gente, no meio daquela monte de texto, de papel, de não sei o quê, falou, gente, a gente está parecendo um oráculo, sabe? Porque é tanto texto que a gente está lendo. E a gente falou assim, mas qual é o nome que a gente vai botar, não sei o quê? E aí surgiu essa história. Neila falou, por que a gente não põe oráculo? E aí foi um consenso.
Porque e acabou que tinha tudo muito a ver naquele momento. Eram textos americanos, de adaptações, de traduções. A gente buscava, eu mesmo, andava pelos sebos do centro da cidade, buscando textos inéditos, obras que ainda não tinham sido, sempre na área de literatura, não adaptadas para o teatro. Aí descobri um livro que eu amo de paixão, acho um dos melhores livros que existe, que é o Castelo, de Franz Kafka. Quem não leu, leia. É uma coisa cinematográfica, é lindo. E aí eu fui buscando coisas, sabe? O outro de Rabelais. Enfim, a gente buscava um monte de coisa, um monte de leitura, e até definir de qual seria mais viável, mais interessante. E aí concluímos que o nome mais mais provável, mais viável seria Oráculo. Oráculo. E aí foi o consenso dos três e que deu super certo, que está aí, né, rompendo barreiras do tempo, né, como o próprio nome já diz, e traduzia desde lá de trás. Né? E assim, a questão dos textos da primeira, você vai me dizer qual foi a primeira peça que vocês resolveram montar, assim, qual foi a ideia? Vamos montar essa. Como que foi? A ideia foi, assim, trazer esse homem para a cena sempre foi difícil para mim, porque esse homem que está do meu lado aqui há quase 30 anos, a gente trabalhando juntos, ele é um ator de processo, é isso. O Gilson é um bichinho de teatro que fica, né? Mas ele lê muito, né? E eu queria ir para a cena. E ele lê muito, e eu queria ir para a cena. Aí a gente... E a prática, e ele ali cultuando um processo que também é importante, mas parece que não vai acontecer, né, Wagner? E a gente quando que vai ser isso, essa profundidade toda vir à tona, né? Aí aí a gente pegamos o festival que foi o último festival de Novos Talentos feito pela Rio Arte, na época que ela ficava lá em cima, na România. Foi em 96 isso. A gente escreveu o projeto. A gente não tinha ensaiado, não tinha nada. Vamos fazer, vamos já estar na... Né? A gente só tinha a ideia. Aí mandamos para lá. A gente foi aprovado. Eu falei, caramba, agora é um perna para quem te quer, vamos correr para fazer isso. Foi a minha primeira direção. Né? Meu primeiro trabalho como diretor e como ator. E ator em cena, que eu digo, da companhia. Uhum. E aí eu falei, caramba... Aí a gente chamou a Neila para fazer a supervisão. Na verdade, a gente tinha chamado a Neila para fazer a direção. Mas a Neila estava com um programa, então ela não estava podendo. Então, a gente falou, então você vai fazer a nossa supervisão. A gente entrou na antiga Uni, ali no Catete, onde a gente já tinha feito o Nelson, e começamos a ensaiar lá. E aí era só nós dois. Era eu, Gilson, e à noite, né, e ensaiando. Aí Neila vinha, dava uns toques, via. E a gente foi criando confiança, porque assim, criar confiança, criar intimidade, né? A intimidade de estar junto não é a intimidade de estar no palco, são coisas completamente diferentes. E aí a gente foi criando essa intimidade, e a gente foi fazer o trabalho no Glaucio Gil, na época, e foi lindo. Primeiro me gostou bastante. Foi a minha primeira direção, e eu não tinha a dimensão, que é uma coisa também muito, muito louca, né? Porque assim, além de estar dirigindo, eu estava em cena, eu não tinha a dimensão do tamanho da coisa que eu havia criado. E quando a plateia começou a reagir e começou a entrar no processo, eu falei, caramba. E aí tem uma hora, o Gilson faz o Vitor, que é o personagem central de um assalto do assalto do José Vicente, e eu faço o faxineiro. Tem uma hora que o faxineiro sai de cena e o Vitor fica sozinho. E aí eu ficava do lado de fora olhando aquilo, eu falei, gente, o que foi isso que eu criei? E aí, assim, era lindo porque assim, a gente teve as pessoas que acreditaram na gente. O Djalma Amaral, que é um grande iluminador, porque eu cismei com uma privada em cena. Eu tinha uma privada em cena. Então, assim, era uma mesa, uma cadeira, uma privada em cena e um pêndulo atrás, que era um relógio, que foi movido por uma grande amiga nossa, que a gente não tinha dinheiro para fazer a maquinária. E aí a gente tinha uma amiga
que eu nem sei se ela está na live, que A se chama amiga que Marinês ficava Berlim. Ela também é assim, ela ficava lá atrás puxando o pêndulo a peça Mas à toda. medida, não, o melhor é que à medida que ela ia se empolgando e se emocionando, o pêndulo balançava mais rápido. Mais forte, Porque ela... mais rápido. Olha, Não, e essas coisas têm um valor inenarrável para hoje, para sempre, na mente, no coração. Você vê ali o trabalho sendo executado, com o esforço de todo mundo. A gente fala assim, mas é tão gratificante ver montado. É o que você falou, você não conseguia entender o tamanho da grandeza do que você havia criado até se colocar ali. não tinha, não tinha. Fala, Gil. Não, e saber que depois a gente foi indicado a prêmio de melhor ator e melhor espetáculo, né? Na primeira montagem. Foi muito bacana isso. Foi muito legal. Isso é mais do que uma motivação, né? Tipo, estamos no lugar certo, vamos continuar, é fundamental, e é isso mesmo, tipo, o processo do Gilson e a ansiedade do Wagner em colocar em prática, eu acho que os dois são importantíssimos, e eu também, tanto quanto o Wagner, eu acho super importante o processo, o aprendizado, mas chega um momento que tem que ter um start, né? Senão a gente fica apressado e parece que o tempo vai passar e aquilo não vai acontecer. Então eu super entendo você também, Wagner. Aliás, nós fizemos, que eu não posso deixar de registrar disso, nós fizemos um curso em 1995 de televisão, o curso para interpretação de TV, e eu e o Wagner fizemos ali as cenas. Eu tenho muito orgulho, porque ele sempre foi bom, tá? Então, assim, e eu escolhi, fiquei feliz que ele também me escolheu para fazer algumas cenas, não foi, Wagner? Então eu falei, poxa, vamos ter essa estrada maravilhosa, fiquei muito lisonjeada com a escolha, lembra disso? E foi maravilhoso, né? Porque assim, o Roberto Jabor, que era o nosso professor e nosso diretor depois de fazer o curta, ele nos ensinou a ter um olhar para a câmera, né? Que é uma outra linguagem, que é um outro lugar completamente diferente e que foi maravilhoso. Então, na época eu estava achando já que eu estava fazendo uma pesquisa de TV e não mais um curso para TV, porque eu fazia todos que apareciam para ver a diferença de um para o outro, entendeu? Então eu já estava me sentindo uma pesquisadora da situação e não mais uma participante. Mas eu estava nessa para ver justamente esse olhar de cada um, né? De cada diretor, de cada trabalho. Eu acho fundamental também nessas linguagens diferenciadas. E foi um prazer estar ali do seu lado, né? Fala, Gil. O Wagner falou uma coisa que a Neila, nessa época, ela não pôde fazer direção, que ela estava fazendo um programa, se não me engano, na TV Rio, que era... Como era, Wagner? Acesso Público. E a gente também... E era um programa maravilhoso. A Neila fez muita TV, muito programa, uma apresentadora. E a gente também participou desse programa, foi uma experiência incrível. Depois fizemos com ela também rádio, a Rádio MEC, fazendo leituras de texto, radionovela mesmo. Sim, e vocês fizeram também essas leituras interpretativas com afinco, né? Uma coisa que ninguém, todo mundo buscava sua peça, só isso, não, vocês se dedicaram a também essas leituras com esse diferencial, que eram coisas que tinham uma pegadinha diferente para todos nós que prestigiamos a cultura, né? Aquela coisa também, olha, não é só o glamour, né? Vamos nos dedicar à questão de estudar juntos ali, né? Praticamente um estudo em grupo, né? Vamos dizer assim. Claro, com certeza. E deu uma grande diferença mesmo, né? Um diferencial, né? Vamos dizer assim, porque a gente começa a ter outros horizontes em termos de cultura, de interpretação, de trabalho mesmo, porque na verdade é isso que eu vejo na nossa profissão, é trabalho, é labuta, né? Não tem outra saída. É disciplina, eu até sempre falo aqui, outro dia ele entrou aqui conosco, o nosso querido também João Procópio Neto, que esteve aqui comigo, e também coaduna desse nosso pensamento de aprendizado, que somos operários e instrumentos da arte da nossa cultura. Bem-vindo, querido, sempre. E assim, a gente sempre coloca isso aqui de uma forma fundamental, é uma profissão, né? Então, quem está ali falando de uma outra forma ou tentando confundir os sindicatos, eu brinco assim, de que ser ator ou ser atriz brincar ou não fazer nada, a gente sabe que ele está no sindicato errado, está na profissão errada e está realmente divulgando errado. E a gente, com nível de excelência, traz para nós essa questão do aprendizado, da cultura, do processo,
que é assim que se forma, se lapida um ator e uma atriz de verdade. Né? Olha, o Edu Gilberto está aqui me elogiando, muito obrigada. Léo Daió também. Simone Lima elogiando vocês. Eu vou aqui pontuando. O pessoal aqui se cumprimentando, que eles se encontram aqui. Graças a Deus, vocês voltam para me assistir depois. Não só participam, como o nosso querido João Procópio Neto, nossa querida Lucy Freitas, Preta Rê, Léo Daió, o pessoal que já esteve aqui comigo, sempre volta para prestigiar e eu fico muito, muito feliz. Gente, vocês têm aí... Pode falar. Você falou, é o neto do Procópio? É o Isso. Neto que está aí? É. Olha que lindo. Eu aprendi muito com a avó dele. Aprendi muito com a avó dele. Eu trabalhei com a avó dele. Foi? Trabalhei com Trabalhamos, né? Trabalhamos, né? A última Sim, vez eu tive... A Bibi tia de João. A Bibi é tia. Bibi Ferreira, tá falando? É tia, é isso. Falamos muito sobre ela e vamos falar daqui a pouco. É ótimo que ele esteja aí, desse acervo maravilhoso que você tomou conta, né, Gilson? Eu tenho certeza que um bom tempo, vai ser prestigiado também de estar aqui, né, e trazendo aqui a família para a nossa live, né, do que a gente vai falar. Né? Olha, Gilson, se quer falar alguma coisa, pode complementar, porque como tem um delayzinho entre vocês dois, eu não quero ficar interrompendo também. Coincidentemente, a última vez que eu encontrei o Procópio foi justamente no velório da Bibi, né? Que aí saímos para almoçar, eu, ele, Tina, uma turminha, e almoçamos ali na Cinelândia. Foi a última vez que eu tive com ele. Mas é uma vivência muito bonita, e experiência que eu tive com Bibi, com Neide, né? Enfim, fazer parte daquela família, Lígia também. É uma turma, assim, me acolheram. Eu fui para um trabalho, fiquei lá trabalhando durante, sei lá, 15 anos ali, desde a época de fazer... sendo esponja, aprendendo tudo também e ensinando, de repente ensinando, né? Como diz Clara Coralina, a gente vai aprendendo de repente ensinando. Muita história. Ali é muita história de camarim, muita história de coxia, muita história do dia a dia. É muita coisa boa, enfim. Muito, muito. Vamos falar eu lembro que... Fala, Wagner. Eu lembro que quando a gente fez o Deus lhe pague, eu fazia assistência de direção da Bibi Ferreira, além de fazer como ator. E aí eu tive a oportunidade de... que a Bibi foi a grande... Como hoje o pessoal fala coach, fala... a mentora de vocês aí. A Bibi, ela botou a Adriane Galisteu em cena, porque foi a Adriane foi o primeiro trabalho dela profissional como atriz, foi com a Bibi Ferreira. E eu tive a oportunidade de estar nesse nicho, nesse meio, e aprender demais com Bibi, porque assim, ver Bibi trabalhando cada partitura, né, da fala, da forma como ia fazer e tal, foi lindo, foi um aprendizado incrível, e a Adriane absorveu isso muito bem, e eu também, porque eu estava ali, porque eu fazia, como a gente não estava com os atores todos, o elenco todo, eu ficava fazendo o ator para a Adriane poder trabalhar. Então foi uma experiência incrível, e a dona Bibi, ela tinha uma dimensão e uma noção do trabalho da atriz que foi um verdadeiro laboratório presente ao vivo e um aprendizado que eu vou levar para o resto da vida. Enfim, eu só queria ressaltar isso. Quanto Bibi era fantástica. De suma importância, eu tenho até hoje uma lembrança muito importante, que eu acompanhei todo o processo de criação, desde o início dos ensaios de Amália Rodrigues. E até a Tina fala isso, que foi uma das composições mais lindas que ela já viu da mãe dela, a perfeição. E foi lindo ver os ensaios, ver o preparo, ver os ensaios musicais, o ensaio como atriz. É um aprendizado muito grande, isso não tem como mencionar, ou mensurar, não tem como. É uma coisa muito, é uma escola muito linda. Não, é uma outra escola,
como se diz, que não, é indescritível realmente. Você não tem como passar, você tem como passar a experiência, mas você não tem como fazer com que ninguém vivencie isso, a não ser vocês que estiveram ali vivenciando e tendo essa sorte, né, gente? Isso é um privilégio realmente de viver, de estar ao lado, de poder, como o Wagner colocou ali, pegar uma pessoa praticamente crua e colocar em cena, e você também ali do lado poder absorver isso. E passar a ser grande na profissão, ainda mais de estar ao lado dessas pessoas, além da cultura, de tudo que vocês leem. Eu tenho uma. Antes de chegar na Bibi, eu fazia um trabalho de pesquisa com um pesquisador sobre a história do teatro brasileiro, da autoria de Simão Cury. Né? Então, um trabalho mais jornalístico, mas não Foi o bastidor? Isso, bastidores. Bastidores. Então, teve uma época que a gente vivia viajando um pouco pelo Brasil, colhendo material, entrevistando, e assim, contato com grandes atores, como Raul Cortez, Paulo Altran, ter a oportunidade de sentar, de jantar. Missete Bruno, Cláudio Castro, Juca de Oliveira, gente, grandes nomes. Essa galera toda eu tive o prazer de conhecer, de sentar, de conversar, Mas, eu, assim, uma coisa que me impressionou muito, que me deixou falando, caramba, que coisa mais bonita. Quando eu cheguei na casa de Dona Bibi, eu vi aquele acervo, uma biblioteca gigante, um material maravilhoso, desde a época de garotinha, desde pequenininha, quando estreou, de bebê, até os dias atuais. Era como se houvesse uma premonição. Sabe uma coisa que... memorial já construído ali. Já construído, sabendo que ela era uma grande, e seria, e foi uma grande artista, né? E olha que eu vi muitos acervos, né? De Raul, Paulo Altrante, um acervo maravilhoso, né? Desses grandes atores que parece que sabe que tem história para contar e quer deixar história para que a gente aprenda também. Um legado. É o que faz a memória, né, Rose? Sim. É a nossa memória. Né? Você, nessa pesquisa, você fez como jornalista, né, Gilson? Só para jornalista que participou desse projeto, da história do teatro, grandes nomes. Então, era um projeto da Montenegro e Raman na época, né? Que eram os produtores, os coordenadores, e eu fazia o trabalho de pesquisa jornalista junto com o Simão Cury, que era o jornalista responsável do projeto. E foi um aprendizado maravilhoso. Imagina, incrível. E eu queria que você falasse, o Wagner, de vez em quando, ele dá um delayzinho, mas acho que ele está nos ouvindo ainda, né, Paulo? Conosco, né? Tô. Se cair, a gente continua e volta, e sobe e levanta de novo. Tem que também. E a tecnologia, às vezes, nos derruba. Pode ficar tranquilo. O 5G ainda não chegou aqui, né? Chegou em Brasília. Para você ver. Vai chegar. Vai chegar. Eu queria que vocês falassem, Gilson, também. Eu estou economizando, Wagner, também a sua voz, né, pelo estado. E o Gilson também vai falando. Wagner também já esteve aqui comigo, super especialíssimo. Então, estou dando aqui a voz para o Gilson, realmente, seu problema de voz. Gilson, vocês fizeram grandes montagens. O Mandarim, né, uma adaptação de Essa de Queiroz. Torturas de um Coração, também de Ariano Suassuna, né? Falando dessas montagens, o próprio Nelson Rodrigues, muito mais de uma, com Neila Tavares, e uma delas é o Nelson Rodrigues, Adorável Escrituras, e outras. Eu queria que vocês falassem, vocês sempre escolhem, tem a ver, Gilson, com essa sua situação de processo da cultura, de se colocar profundamente num tema, e a Neila já era assim também, né, dessa pesquisadora nata aí com afinco, para depois colocar em prática, e aí temos assim grandes textos, grandes obras desses maravilhosos que nos representam aí na nossa literatura. Vocês escolhiam, por exemplo, a adaptação de essa, né, e a Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, vocês também já valorizam a nossa cultura também nas escolhas, né? Sim, é verdade. Bom, o Ariano Suassuna foi um caso mais assim à parte, porque eu estava trabalhando também na área de pesquisa com Ipojuca Pontes, cineasta e dramaturgo,
jornalista também, e foi casado com a Teresa Raquel. A atriz Teresa Raquel estava fazendo um trabalho de fotobiografia dela. E aí ele também, como foi muito amigo de Ariano Suassuna, ele falou para mim: Gil, tem uma curiosidade muito grande de ver um texto, Tortura do Coração, que é escrita para Mamulengo, ser feita por atores. Por que você não faz esse desafio? Aí eu falei: poxa, cara, eu nunca pensei numa situação dessa. Aí ele falou: não, tenta, que também é paraibano, e por jogar Pontes, né, a gente começou a conversar, irmão de Paulo Pontes, que foi casado com Bibi, né, que, né, adaptou Medéia, enfim, todas esses grandes brasileiros, profissão Esperança. E ele falou para mim: por que você não tenta isso? Eu falei: cara, tá aí, eu vou fazer tentar esse desafio. Fizemos, foi incrível, foi maravilhoso. Essa escolha partiu disso. As outras, que eu acho que é mais específica, as outras sim partem de nós sentarmos, conversar um pouco sobre isso. A gente senta, vê os livros, quais são os atores, o que a gente quer dizer um pouco da vida e o que esses autores podem nos dizer através, né? O que a gente pode também dizer através deles. E aí parte muito disso. O Mandarim já foi uma situação que tinha um projeto chamado... como é o nome, Wagner? Desse projeto? Essa Entre Milênios. Essa Entre Milênios. Isso, Essa Entre Milênios, Pontos de Olhar. Era um projeto que era feito pelo Consulado Português e o Real Gabinete Português de Leitura. É um projeto de Portugal mesmo, lá do Instituto Camões, e que acontecia na França, Inglaterra, Portugal e Brasil. E aqui eu fiz a adaptação e meu texto foi aprovado para fazer aqui no Brasil, para se discutir a obra de Eça de Queiroz, né, em relação a essa passagem desse milênio. Aí fizemos no Consulado Português, depois fizemos no Real Gabinete Português de Leitura, e foi incrível. Fizemos, só que a gente não conseguiu ainda montar. Só fizemos leitura dramatizada. Era para ser uma leitura dramatizada, mas acabou virando uma montagem. Mas a gente Miriam Pérsia, essa grande atriz maravilhosa, que já nos acompanha também em alguns momentos, é muito importante falar dela, e também que é outra grande atriz, Miriam Pérsia, premiadíssima, enfim, de teatro, de muita cultura teatral. E ela fez com a gente outro espetáculo também, Se Liga Meu Irmão, com um monte de jovens, incrível. E parte sempre muito disso. O Nelson Rodrigues, na verdade, já era uma montagem que a gente tinha feito em 1987 para o centenário de Nelson Rodrigues, que era Quem Tem Medo de Nelson Rodrigues, ó Nelson Rodrigues, que adorava as criaturas. Assumimos esse ó Nelson Rodrigues, que adorava as criaturas, para o centenário na Sala Baden. Porém, na Sala Baden tinha que ter um caráter musical. Mais do que rápido, Wagner, com essa expertise dele, com esse talento, criou acho que 17 ou 18 músicas, né? Para compor o espetáculo. Para compor o espetáculo. Está aqui na live. Está ali no nosso grande também iluminador, maravilhoso, Eduardo Salino, que bom. E aí ele criou, o nosso maestro colocou nas partituras, então tinha piano, oboé, enfim, era uma trilha danada, maravilhosa, de instrumentos, e tinha os cantores, que tinha tanto músico como cantores, que cantavam também ao vivo. E foi uma coisa espetacular, né? Mas foi também voltado para isso. A gente não fez um teatro musicado, mas a gente fez um teatro, não era um musical, mas era um teatro musicado, né? Onde toda a partitura, toda a musicalidade, né? Toda a musicalidade que tinha. Concerto cênico, lembra? Sim, e a primeira montagem nossa foi América de Kafka, que aí Paulo Afonso de Lima já estava com a gente, esse grande diretor, estava com a gente. E também em O Capote, que até eu tentei aqui fazer uma singela homenagem, que está fazendo Neila com vocês, salvo engano, então falaríamos dos dois nesse aspecto, né? E Neila estava com vocês também, né? Capote, ela fazia duas personagens, a Sofia Korovska, fazia nessa peça o Kakia Kakievich, o protagonista, né, da peça. Wagner fazia assistente de direção. Em América, Wagner era o protagonista, né?
com Karl Rossmann, uma adaptação do texto de Kafka, uma adaptação também inédita que teve. A gente sempre procurava esses textos inéditos, até gancho de matéria de jornal, tudo isso era muito importante. É muito importante. Né? E fizemos... Até para apoio também, que eventualmente vocês tinham apoio da prefeitura. Exatamente. Na época era o Museu do Telefone que nos apoiou muito com essas montagens. Muito interessante. A Arlete Mendes, é bom falar, também uma grande gestora, né, que era da época do Museu do Telefone, hoje Oi Futuro. E montamos esse espetáculo. Foi assim uma coisa... E depois a gente descobriu que também Fellini queria filmar, sabe? Fellini tinha um sonho antes de morrer de filmar a América, mas não conseguiu. Depois montamos o Capote, dentro também das pesquisas, era o homem em relação ao mundo que vive, que era o nosso tema que nós criamos, de obras literárias adaptadas. Então a gente lia muito, vários textos, e partimos para os russos, né, que são autores maravilhosos, que não tem nada a ver com essa guerra, enfim, mas são autores incríveis, da humanidade, conseguem fazer uma radiografia do ser humano espetacular. Partimos para o Gogol. Sim. E aí, onde fazia... Eu não... Termina, por favor. Não, eu também estou preocupado com a hora. Tem um delayzinho, aí não é a apresentadora que não está educada, é que tem um delayzinho entre vocês dois e às vezes eu me pego interrompendo no final da frase de vocês. Olha, o João Procópio Neto colocou aqui que é sempre um grande prazer assistir essa entrevista, que maravilha. Djalma Amaral, que ele fala que é um dos maiores iluminadores do Brasil, que lindo isso. A Simone Lima dizendo a simplicidade da fala, a simpatia nos mostra a escolha da profissão mais correta para esses grandes atores. O querido Eduardo Salino também entrou aqui conosco. Francis Maia, nosso querido diretor, amigo maravilhoso, parceiro aí das minhas peças. Legal. Está aqui, ele também sabe muito de teatro. E antes de terminar aqui essa parte do teatro, quero falar também de cinema e de TV, dessas últimas participações, do que você tem feito, eu acho de suma importância. E não vou deixar de falar da parte da pandemia, da readaptação e reinvenção de vocês também no online, que eu acho que foi uma quarta linguagem, vamos dizer assim, né? Eu acho super importante isso. O Wagner, quando esteve comigo, vocês estavam fazendo diários marginais. E foi essa quarta linguagem, que é o teatro feito online, e que é o que tinha para ser feito, né? Então, eu acho muito importante vocês também falarem sobre essa reinvenção. Porque se antes perguntassem para vocês, olha, vamos fazer o teatro lá, todo mundo, todos os atores, diretores, diziam, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Mas sem nenhuma alternativa, foi feito, foi legal, nós curtimos o público. Então, assim, mas eu sei que todos tiveram que se adaptar a essa nova realidade que passamos aí, espero que cada vez mais distante de nós, da nossa retomada cultural mesmo. Mas como foi isso para você, né, finalizar a parte de teatro? Tem um delay, eu não estou te ouvindo. É para a gente falar? Também não sei. Isso, por favor. Falem sobre essa reinvenção do teatro online, essa quarta linguagem, né? Além de TV, cinema e teatro em si, que foi necessário. Eu acho que o Wagner também tem um delay. Eu vou falando, Wagner, você entra, porque a gente teve uma preocupação, sim. Durante a pandemia, a gente viu muitas lives, muitos projetos que estavam acontecendo na internet, ótimos, outros não tantos, mas a gente tinha uma preocupação de como a gente fazer, né? Então a gente ficou meio ansioso, mas teve uma calma para esperar o momento certo. Quando surgiu a Lei Aldir Blanc, que agora, graças a Deus, né, a gente está tendo novamente o retorno dela, que a gente vai falar, como você disse. E aí fizemos, adaptamos o nosso espaço que estava vazio, criamos uma ambientação teatral, fizemos com 4 câmeras, tentando captar o máximo da emoção, da expressão, para que o espectador percebesse que aquilo não era cinema, mas que era um teatro, mas que não perdesse também a emoção teatral. Então, o Lioy, que foi o nosso diretor, no teatro foi Luiz Fulaneto, né, um diretor maravilhoso, premiadíssimo, enfim, Prêmio Shell e etc e tal, veio, deu um tratamento teatral maravilhoso, mas para a câmera a gente teve o Lioy,
que é cineasta, o nosso diretor de arte, e trouxe essa linguagem num espaço curto que você tem uma dimensão gigantesca ali, né? E uma coisa que eu percebi também, que isso veio para ficar assim, né? Agora tem por trás, tem todo um processo de produção também, é um outro tipo de produção, né? A produção ela também se renova nesse sentido. Como é que a gente trabalha o direito autoral nesse sentido, como a gente produz, como a gente desenvolve no espaço cênico. Eu acho que isso trouxe uma série de outras de informações, processo, né? de processo de informações que compõem essa linguagem. A pandemia, ela de uma certa forma, de uma certa forma não, ela fez isso. Ela fez a gente se reinventar. Você falou, né, da quarta linguagem. Eu acho que foi mais do que quarta. Acho que a gente passou para a quinta linguagem, porque teve a quarta, que foram as lives, e aí teve a quinta, que foram os cine-teatro, né? Porque como tem essa coisa do delay, essa dificuldade ainda, né, da internet como um todo, algumas companhias optaram por fazer as coisas filmadas, que foi o nosso caso. A gente filmou ao vivo e ele fez girar ao vivo. E teve as companhias que fizeram ao vivo mesmo. E é incrível também, entendeu? E aí, assim, o que eu tiro como aprendizado para isso, e acho que para a vida e para todos nós, é que, assim, sem cultura não existe vida. Não existe vida, porque o que salvou muita gente do isolamento e da tristeza foi a cultura. Foi a cultura. Eu sempre Então, falo assim, isso aqui, Wagner, salvou a todos nós. Aliás, a cultura, todos nós usufruímos dela, todos nós nos alimentamos de cultura, e é paradoxal, como a gente sempre fala, eu insisto nisso aqui. É a que menos tem incentivo com essa dificuldade toda que a gente conhece, e é a que realmente foi pontual em salvar vidas, e todos, sem exceção, de que goste disso ou não gosta, todos foram salvos pela arte, pela cultura, nesse período aí cinzento para todos nós. Então, isso já é aí, como diz, deveria ser uma motivação muito maior para grandes incentivos, e que a importância realmente, quando a saúde ficou crítica, a parte legal ficou ali um pouco adormecida pelo momento, e uma série de outras profissões, a cultura que nos salvou de uma forma... A nossa mente, né, que não tem como você viver se a mente não estiver liberada. Nós potencializamos problemas e isolamento, né? Sim, sim. E é uma arte que é tão formadora de opinião, né? Ela é tão libertadora. Eu acho que é por isso que ela é tão massacrada, né? Ela é tão colocada assim, um foco para que ela não aconteça. Porque ela liberta, né? Ela faz com que as pessoas reflitam, né? Você faz pensar uma série de informações que a gente consegue passar, acarretar, e isso é muito interessante, né? Eu quero falar aqui também, Educa que Liberta colocou isso, Wagner, educa sim que liberta, sem cultura e sem educação não tem como. Então a cultura, a educação, a arte são fundamentais para isso, né? O nosso querido Kleber também entrou aqui conosco, o Kleber Júnior, nossa querida Marcele Carvalho, estão aqui nos prestigiando, a gente sempre falando, e cada um na sua área, no seu segmento, aí deixando a gente muito orgulhosos da nossa cultura. E como eu falei, nós tivemos aí ainda essas surpresas boas, né, das nossas leis aí últimas, e eu acho que isso é sempre uma evolução. Falta muito, mas a gente tem que comemorar cada pedacinho, cada trabalho formiguinha que é feito. Olha, o nosso querido Wagner despencou, mas ele volta. Enquanto isso, Gil, eu queria que você falasse, você também fez, além da companhia, a gente está indo um pouco do teatro, você fez cinema, né, grandes participações também em televisão, e por último, né, novelas, etc. Eu sempre pergunto isso aqui, que as linguagens são diferentes, falamos aí como o Wagner bem pontuou, da quarta e da quinta linguagem, né, das lives e da mostra, vamos dizer assim, do teatro filmado, mas principalmente a TV e o cinema, você foi indicado pelo assalto, né, no filme, não foi? Do João Vicente? Não foi isso? Você teve indicação de melhor ator? Oi? Pelo teatro. Foi pelo teatro. Entendi. Foi pelo teatro. E você chegou a filmar uma das peças? Não, porque eu achei que o assalto teria sido isso. Você filmou uma peça depois. Qual foi a que você filmou?
Foi essa, justamente, Diários Marginais. A gente filmou, teve esse processo de cine-teatro, vamos chamar assim, na época da pandemia, mas depois tivemos uma linguagem mesmo cinematográfica. Ele foi filmado em formato de cinema, assim. Sim. E agora, recentemente, você fez a participação do Globoplay em Os Outros, que eu quero que você fale sobre essa personagem, e também o jogo que mudou a história, que até um amigo meu que é o protagonista, que é o Jailson Silva, que vai ser lançado em 2023. Você fale das duas personagens para mim, já que até o nosso querido Wagner voltar aqui, mas de qualquer forma você vai dar continuidade nisso. Pode falar. Bom, no jogo que mudou a história, foi um personagem muito interessante, porque, na verdade, ele era um pai que ele criava com muita dificuldade esses três filhos, enfim, três crianças, que do filhinho dele mais velho venha mais tarde a ser um dos bandidos, né? Um dos chefes lá da Falange, enfim, que vê o pai sofrendo, o sacrifício do pai com essas crianças, passando necessidade, cenas dramáticas mesmo, né? Muito dramática. Então, assim, é onde a gente se desprende, né? Você entra assim, sem camisa, barriga grande, os cabelos no peito, sem vaidade. Porque eu acho que o ator ele tem que se despe, né, realmente, da pessoa para porque ali é o cara que está ali numa situação terrível. Gravamos isso, foi na favela. Não é a favela do Acari, não, ali é a favela de Vigário Geral, né? Sim. Né? Num lugar que já por si já traz essa atmosfera, né? Então foi um personagem muito denso, muito bonito. E que ele vai voltando essa memória desse flashback na cabeça desse personagem, desse que se torna um bandido lá mais tarde. Então, e a outra era completamente diferente. Era um cara que aí foi uma participação nos outros, né? Que é o cara que chega, que está com uma televisão quebrada, que ele, de qualquer maneira ele quer trocar essa televisão e arruma um barraco dentro da loja, mas de uma maneira muito engraçada. Acho que travou. Deu um delayzinho, uma travadinha aí, eu perdi um pouquinho, mas você falando da personagem de Os Outros, olha, o Wagner está dizendo que está tentando voltar aqui. Eu já aceitei, tá, Wagner? Não sei o que está havendo, talvez seja realmente a internet, que eu já aceitei e te pedi de volta aqui. Vamos ver se eu coloco para eu pedir novamente. E eu não quero, assim, eu quero deixar, já está lá, convidado, e também aceito o seu convite. Torcer para o nosso Wagner voltar para a gente também finalizar. A gente já está com 1 hora de live, e por isso talvez comece a estamos em 3. Você vê como o tempo passou, Gilson? Nossa, a gente tem tanta coisa linda para falar. E eu queria... Pode falar. Hã? A gente falou tão pouco aí. Você vê o tanto de acervo de coisas que a gente tem para contar, né, de experiências. E assim, eu queria que o Wagner voltasse até para falar. A estreia de Os Outros já tem, não? Programada? Porque o jogo é só 2023, né? O jogo que mudou a história. O de Os Outros já está ou tem estreia marcada? Você já sabe? Não tem estreia marcada. Eu acredito que eles estão gravando bastante coisa para depois soltar também, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, aceitei de novo, Wagner. Vamos lá, vamos agora, piguinha aí para você entrar na torcida. Vamos lá. E, claro, na verdade, o Diário da Lua é a continuidade. Aí, Wagner voltando, já chegou com a pergunta pronta. Né? Falando, saindo da TV, o Diário da Lua seria a continuidade da trilogia, praticamente, dos Diários Marginais, uma continuidade, né? Daí teria essa referência. Vocês vão fazer, como que tá? Não é uma continuidade. Nós temos uma trilogia de diários, que é inclusive um projeto que criamos junto com Paulo Afonso de Lima, que o primeiro diário, na verdade, que era ele que ia dirigir, passou a ser o último, porque a gente não tinha mais ele, a gente ficou meio que sem saber como
como montar, enfim, o espetáculo, que é um trabalho de adaptação em cima de Dostoiévski, né? Que Paulinho já tinha isso em mente. Então, como ele se foi, enfim, deixou a gente um pouco à deriva nesse sentido, optamos pelo Diários Marginais, que é um projeto que eu tinha pesquisado desde a época da faculdade, que eu me apaixonei pelo personagem João do Rio. Então eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa com o João do Rio, alguma coisa com o João do Rio. Tinha que fazer. Enfim, em 2003, se eu não me engano, uma coisa impressionante. Eu tive um sonho com os dois, João do Rio e Lima Barreto. Lima Barreto. Eu tive um sonho com os dois. E acordei com aquilo na cabeça. Falei, Wagner, eu tive um sonho estranhíssimo. Acordei e falei, Jesus, isso dá uma peça. Falei, será, Wagner? Dá. Falei, tá bom, vamos ver. Aí comecei a pesquisar. Aí eu vi o quanto eles tinham em comum. Sonho certeiro, porque eles tinham uma rivalidade, uma rixa, entre aspas, né? De intelectos, vamos dizer assim, né? Dois maravilhosos jornalistas, cronistas, e tinham essa coisa onde um estava, o outro não cabia, um pouco mais popular, um pouco mais erudito, mas eles se completavam, né? Até para inimigos tinham essa coisa do requinte e do respeito, né? Porque ambos eram geniais. Era verdade, cada um viu o crescimento, o desenvolvimento do Rio de uma maneira diferente, né? E Lima voltado muito para o subúrbio, né? Ele Sim. tinha um olhar muito do subúrbio, apesar de ele andar, porque ele era andarilho, né? Como a gente falava, um peripatético, ele andava pelas ruas falando sozinho, ele saía, pegava um trem da Central, de lá onde ele morava, saía da Central, e andando até o Jardim Botânico. Ele andava esse Rio de Janeiro inteiro. O mais incrível da peça, e que é algo que a gente nunca se atentou até a questão da peça, é que eles tinham essa rixa, essa rivalidade, mas na verdade nunca houve esse encontro, né? Eu queria pontuar isso aqui, de Lima Barreto e João do Rio. Então vocês proporcionaram isso de alguma forma, e a gente não tinha se avião para isso. Por favor, entre aí, Wagner pegou um avião mesmo. Ele pra cá. Olha, arrasou. É isso aí, aqui é tudo assim mesmo, até para a gente finalizar. E eu estava dizendo justamente sobre um encontro que nunca houve e que nós, público, nunca tínhamos, eu pelo menos nunca tinha me atentado para isso, de que essa rixa existia, mas é como se os dois estivessem duelando o tempo todo e muito próximos. E esse encontro nunca houve. E isso é super interessante no Diário, né? Além de da história em si. A dimensão disso, né, Rose? Porque, por exemplo, quando a gente fez em Paraty, que foi na Flip, lá de Paraty, que era uma voltada para as obras do Lima Barreto, a gente teve um público muito específico e admirador dos dois, mas muito mais do Lima, né? E aí a gente ouviu de um espectador que ele falou assim, vocês me fizeram um grande favor, vocês me deram uma redenção, eu consegui perdoar o João do Rio, porque eu tinha uma rixa com o João em relação ao Lima, eu achava que ele era muito cruel com o Lima, e no entanto o Lima foi muito cruel com o João. Então assim, como é que a arte, né, se coloca na vida, né, e como é que a gente acabou fazendo um encontro dos dois e criando uma redenção, uma amizade que nunca existiu, né? Na literatura deles, a gente encontrou o viés da literatura deles e a gente conseguiu unir essas duas almas que eram completamente arrichadas uma com a outra, né? Não, e a gente achou interessante que no texto, depois que a gente vai escrevendo, né? E um desespero, eu tenho que terminar. Eu me lembrava muito quando estava escrevendo e Wagner estava fazendo uma turnê pelo Sul. Estava para o Sul. E eu disse, Wagner, eu tenho que terminar esse texto, eu tenho que terminar. E lembrou muito o Lima quando tinha que terminar o livro dele também, né? E é interessante que eu falei, gente, a gente descobriu um mote, porque por mais diferentes que eles sejam, eles têm uma coisa em comum, que são as ruas. Que são as ruas, eles eram apaixonados pelas ruas. Os dois eram apaixonados pelas ruas, cada um de uma maneira. João do Rio, Lima Barreto, viam as ruas, como ele diz, as ruas são as nossas amantes. Né? Ambos não foram casados. Né? O João, pelo seu lado homossexual, como ele, né? Sempre foi muito discriminado. E depois o Lima muito solitário.
né, com a sua bebida, enfim. E a gente falou, olha, tem sim uma interseção desses dois. Sim. As ruas. Eu acho que Sempre tem, né? Os gênios têm essa facilidade, porque, na verdade, é como se tivesse um olhar diferente sobre a mesma situação. Né? As mesmas ruas talvez tivessem a interpretação de um jeito e do outro de outro. E aí estava o paradoxo, mas o amor àquela situação e o amor, a paixão pela arte, por tudo aquilo que eles escreviam e traduziam do Rio de Janeiro, né? Isso era incomum. Sim, Então, realmente, esse desse amor e dessa paixão. Uma vez o jornalista me perguntou como é que seria hoje eu digo na época da pandemia, quando fizemos, como é que seria eles hoje, como é que eles agiriam, porque eles eram das ruas, não podia ir para as ruas, as ruas eram desertas. Aí eu falei, meu amigo, mas com certeza esses dois gênios... Iam encontrar poesia. Iam encontrar poesia e estariam com certeza nas ruas. Eles com certeza estariam lá. Não, eles iam aproveitar. Eu, na minha convicção humilde aqui, bom, já que não tem ninguém, podemos ir. Né? Vamos estar sozinhos lá fora. Né? Registrando tudo. Eu não ia deixar de ir para as ruas. O povo está todo dentro de casa, vamos nós para a rua, cada um no seu, quem sabe ali se encontrassem. Mas vocês fizeram isso brilhantemente. E eu, assim, deixo meus parabéns. Foi uma situação que eu nunca havia parado para pensar. Por exemplo, quando eu vi em Diários Marginais. Tipo, a gente vê sempre aquelas escritas, aquela coisa, mas o encontro realmente houve através de vocês, da peça, né? E foi muito, muito legal. Assim, eu queria, gente, continuar aprendendo aqui com vocês. Queria ter colocado cenas também, as cenas que você gravou, e que eu vou ainda fazer uns recortezinhos que eu achei maravilhosa ali, você com os filhos, né? Agora nas participações que você, Gilson, mencionou. E é tanta coisa, a gente quer fazer tanto, e às vezes o tempo é curto para a gente falar tanto de arte, de cultura, e para não ficar cansativo também para quem vai assistir, para nós aqui participando, você vê, já passou 1 hora e pouco. Mas eu queria que vocês falassem, assim, do final, deixa a mensagem que vocês querem, se faltou alguma coisa, do projeto atual, cada um de vocês vai falar. Mas antes disso, eu talvez não tenha tempo hoje para fazer um bate-bolinha, mas eu queria pelo menos saber de vocês. Alguma personagem que vocês queriam fazer, ou querem, ou sonham, ou ainda tem esse projeto aí já, o Gilson no profundo da pesquisa e o Wagner querendo trazer à tona, se tem algum personagem, né? Seja vilão, seja mocinho de época, clássico, que vocês gostariam de fazer. E a mensagem também desse aprendizado com Paulo Afonso de Lima, com Neila Tavares, em relação a ela que veio das novelas Anjo Mal, Casarão, lá de trás, antiga, a escola verdadeira daquela época da TV que não tinha as facilidades de hoje. Então, eu quero que vocês falem das personagens e das referências para vocês. São várias perguntas, mas para vocês terem a palavra e sintetizarem aí com o final do que vocês querem deixar e que eu, por acaso, não toquei, não perguntei. Por favor, vamos dividindo as perguntas. As personagens seriam o quê? Que a gente quer fazer, que a gente não sonha fazer. Que sonha fazer? Isso, que vocês sonham fazer. Ou já em andamento, ou que querem, mas que ainda não... É uma coisa mais distante, mas que tem isso na alma e no coração, a potência dentro de vocês. A gente está sempre em busca de um... Eu gosto de dar continuidade ao que já foi feito, mas a gente está sempre em busca de um novo. E a gente agora está num processo no Diário da Lua, que a gente está encontrando ainda que personagem é esse, né? Que figura é essa que a gente vai colocar em cena? E aí somos nós dois novamente. Vamos falar do Diário da Lua? Sim. O Diário da Lua, inicialmente ele surgiu em cima de uma pesquisa na obra do Campos de Carvalho. Campos de Carvalho. Não sei se você conhece, as pessoas conhecem. Quem não conhece deveria ler, é muito interessante. Muito. Um autor que a gente descobriu muito curioso. Só que a pandemia veio. E aí mudou toda a história. Mudou toda a história. A gente percebeu que o que a gente estava vivendo era mais nonsense, era mais surreal do que estava sendo pesquisado. Entendi. Então a gente começou a trazer para o nosso mundo. Para o nosso mundo, para nosso cotidiano. Né? É falar
falar do cotidiano, falar da realidade, falar dessa. E aí a gente está nesse processo de criação dessas duas personas que se encontram também, porque vem da parte do Diários, né? E elas vão falar de vida. E vai falar da vida, vai falar um pouco dessa coisa da pandemia, do dia a dia, né? Do ser humano, né? Eu acho que personagem. Eu queria. Qual? Só em falar eu sempre sou apaixonado pelos russos. Tem um personagem que se chama O Idiota, Sim. dos Dostoiévski. Eu amaria fazer o Idiota, o Príncipe Mishkin. Eu adoraria fazer esse personagem, assim como também adoraria fazer querido e maravilhoso Marmeladov. Sabe? São dois personagens assim que eu tenho paixão. Sabe? Eu acho incrível, de uma densidade humana que esse homem tem, esse Dostoiévski, é barra pesadíssima. Ele é fogo. E é engraçado que é tão atual, né? Por mais que tenha sido escrito há tanto tempo, é sempre atual. É sempre. Ele tem contos que é interplanetário. Sim. Imagina, contos interplanetários. Dostoiévski escreve contos interplanetários. Uma viagem do cara faz, entendeu? Nos planetas. Você vê uma coisa lá, você não imagina que aquele homem tenha escrito aquilo. Então, eu acho que é isso, né, Wagner? Em termos de tem coisas boas dentro para ele. As referências. Vocês estão, né, fazendo esses grandes gênios literários nossos, né, dando ênfase às obras deles, às minhas ações, com também o Paulo de Lima, com a Neila. E quais as referências? Você que então, né, cuidou de acervos e fez essa pesquisa de teatro, né, Gilson? Com grandes nomes, que nós já citamos aqui. Referências, imagino que vocês tenham muito, de atores e atrizes brasileiros, né? Mas vocês queriam destacar alguns, Wagner e Gilson, até para eu deixar um pouquinho do pessoal querer saber um pouquinho mais de vocês. As referências da gente, nossa. Aí eu vou falar de Nilza Magalhães, que ninguém conhece, que é uma vedete. A gente conheceu uma vedete do teatro de revista, chamada Nilza Magalhães, que nos ensinou a fazer Nelson Rodrigues. Eu estava para fazer em 1987, para fazer um personagem que era um estupro, e eu era muito novo, então eu tinha dificuldade. E Nilza Magalhães, e ela fazia, para você ter uma ideia, o trabalho dela era em campos de concentração para refugiados. E ela voltava para o Brasil, e uma mulher interessantíssima, fez Nelson Rodrigues, enfim. Ela é bem conhecida dentro da história do teatro. E a gente passou a conhecer, e ela começou a nos ensinar a ler um texto. De forma poética, bonita e verdadeira, né? Porque é isso, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Nós, atores, ter cuidado porque a obra ela tem a sua grandiosidade e a gente tem que se emprestar para a grandiosidade da obra, não querer ser maior que a obra. Jamais, entendeu? Jamais. O ator ele tem que entender esse lugar dele, esse lugar de doação, sabe? De estar disponível para o trabalho. Enfim, ela é uma grande... Para traduzir o que o autor quis dizer, né? Com respeito. E até eu acho sempre que o ator acaba sendo um coautor à medida que ele se empresta. Do próprio autor, quando vê em cena o que ele criou, diz, caramba... Porque a obra às vezes surpreende o autor. Às vezes surpreende o autor. Às vezes o autor ele fica assim... Poxa, fui eu que escrevi isso. Foi você que escreveu isso. Se fosse para vocês fazerem uma comédia, vocês teriam em mente algo também, você Gilson e você Wagner, algo que fosse inusitado, diferente, de toda essa densidade, ou algo até mais leve, que você fala assim, olha, eu queria fazer se fosse na TV, ou assim, uma linguagem um pouco mais coloquial, mais natural mesmo, diário, o cotidiano. Teria algum personagem, ou vocês gostariam de ter esse desafio? Porque para o artista os desafios nunca acabam, né? Como vocês bem colocaram aí. Sim. Bom, a gente já escreveu uma comédia que se chamava Não Se Liga Meu Irmão, da Iracema. Sim, meu Deus, fugiu. São vários textos.
que era ótima, era uma comédia que as pessoas se mijavam mesmo de rir falando. A gente escreveu para um grupo de atores e eu dirigi. E agora a gente tem um projeto juntos, né, que a gente está desenvolvendo, que é Cocó e Ranheta, ou Cocó e Ranheta. Sim. Entendeu? Comédia mesmo. É uma comédia mesmo. Muito legal. Que a gente E tem adora. até Wagner, com a sua aprendizado, com o seu aprendizado. E o Wagner, ele também despertou bastante a nossa interesse na internet. Eu tenho para pontuar, não sei se tem a ver, mas me chamou a atenção. Quando você cuidou muito do seu pai, e hoje também com os cuidados com a sua irmã. Então, assim, essas questões cotidianas que você trouxe para a gente em filmagens, em vídeos, né? E que eu acho que faz parte, né, da vida de todos nós, e que todos nós também queremos ter um pouco de identidade nesses projetos. Eu imagino que tem a ver com isso mesmo, Wagner? Sim. A minha irmã pede para mim fazer uma comédia. O tempo inteiro. O tempo todo. Sim. Eu tenho uma irmã, né, que ela tem as suas questões, e aí ela fala assim, meu irmão, a gente precisa rir. Eu falei, tá bom, minha irmã, eu vou fazer uma comédia, e eu vou fazer uma comédia para ela, assim, né, por favor. Por exemplo, o Ariano Suassuna, eu não ia fazer como ator, eu só estava dirigindo, e a gente não conseguiu essa atriz para fazer a Marieta, e aí eu entrei em cena para fazer Marieta. É uma comédia maravilhosa. E aí virou uma comédia maravilhosa, porque assim, é um homem fazendo uma mulher, entendeu? Não uma mulher em cena, é um homem fazendo uma mulher. E a gente acabou criando uma grande máscara, virou uma pantomima, uma coisa, como é que falava? É quase que circense, quase que uma farsa, né? Uma farsa. Uma caricatura, vamos dizer assim. Uma caricatura do próprio texto do Ariano Suassuna. Não, e a gente criou algumas linguagens, pegando a própria atmosfera do Gordo e o Magro, né? O Charlie Chaplin. Pegamos aquele espírito. Nossa, as crianças amam o que vem de menininha, pegar a mão da Marieta para tirar foto. Eu fico, meu Deus do céu, gente. E aí é isso, assim, é feito com verdade, é feito com carinho, com respeito, e eu acho que é isso, a gente precisa se respeitar. A gente está vivendo um momento ainda muito, muito difícil do planeta, não é uma coisa Brasil, é uma coisa do planeta. A gente precisa respeitar as individualidades, a gente precisa respeitar as pessoas como elas são, a gente precisa entender que sem o ser humano, a gente não vive, e sem a natureza menos ainda. E sozinho não somos nada, Wagner? A gente tem que encontrar esses equilíbrios. A gente está desequilibrado. Eu acho que emocionalmente a gente está desequilibrado. O nome da peça, Bar do Manolo. Lembramos o nome do espetáculo, que é um espetáculo que a gente fez e que é uma comédia. Escrevemos juntos. E queriam que virasse um programa de TV, uma certa fase. Tem coisas para acontecer. Tem coisas ainda para fazer. E vão acontecer para que a gente se veja e se identifique com esses personagens do dia a dia, cotidianos. E eu acho que é isso, é o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Paulo Salles, a arte salva, aquilo que a gente está comentando aqui. A Lucy Freitas, o ator realmente tem que ser generoso, caso contrário não é ator, minha querida Lucy Freitas. Querido Paulo Martinelli também está aqui conosco, já entrou há algum tempo, e a gente nessa conversa cultural, literária, nem sempre deve falar o nome de todos. Olha, o Paulo está dizendo que são maravilhosos esses atores. Wagner, te amo. Gilson também maravilhoso. O pessoal aqui, a Josi também entrou. Wilton e Norton, minha dupla sertaneja aí, de não só sertanejo, que eles cantam lindamente o viés deles, a alegria do bom dia, do atemporal. Olha, são coisas assim. Eu fico muito feliz de ter esse privilégio de trazer coisas novas. Eles são do Sul, mas eles têm um outro viés para o Brasil todo. Como vocês que estão aí sempre permeando todos os estilos e segmentos da nossa arte. Eu queria ficar falando, eu queria somente no final agora. Deixem a mensagem de vocês. O Diário da Lua vai acontecer, se Deus quiser. Essa comédia também. Né? Contem comigo aí nessa gotinha no oceano, que é o que eu falo sempre para todos que vêm aqui, que eu falo e faço por amor também a arte e a cultura. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem que vocês quiserem, seja para quem está começando, seja para o pessoal também, que eu falo aqui da melhor idade, que também podem ser atores, tá, gente? Eu conheci aqui algumas pessoas com 56, com 60,
querendo fazer arte para ganhar mais vida. Então, assim, e vocês que têm essa experiência, principalmente o Wagner, né, de cuidar dos seus entes queridos, eu acho que isso é tão lindo e traz para a arte, né, você traz para as personagens. Eu queria que ambos deixassem cada um sua mensagem, a gente finaliza, vai deixar gravado, e tem muita coisa para a gente mostrar. Vão me mandando, que eu vou tentar fazer o teaserzinho aí do Gilson com as personagens dele. Pelo menos quando estiver próximo das estreias, Gilson, me fale também para a gente poder lançar. Sim. E Wagner, e o que vocês estiverem fazendo, fiquem à vontade para deixar essa mensagem final. E, claro, vou agradecer aqui a todos que estão conosco, que entraram, participaram um pouco, assistiram, saíram e que vão ver gravado também. Sempre a gente está deixando uma mensagem diferente. Por favor. Fala, Sebastião. Eu acho que a arte sempre é algo muito enriquecedor, né? A gente já falou que não é fácil, é uma luta. Eu acho que para quem quer fazer arte, seja em que idade for, é preciso ter consciência de que é realmente uma coisa operária, sabe, acima de qualquer coisa. É claro que tem gente que faz arte por passatempo, por terapia, né? Cada um tem as suas escolhas, a sua forma de fazer. Mas aqueles que querem mesmo, sabem que é algo muito, muito difícil. E acima de qualquer coisa, muita generosidade. Muito trabalho em grupo, coletivo, saber que nada você não é capaz de fazer sozinho. Não tem como. Você não arte pode... não tem como fazer. Você não pode estar em cena se você não tem uma equipe que te acolhe, que te proteja, porque depois você está em cena e o entorno todo tem que acontecer. Então, assim, é isso, é o coletivo, a arte é coletiva. É muito coletivo. A arte é coletiva. Essa questão do processo, que é o processo que às vezes eu trago, e que às vezes é um pouco demorado, no sentido... Às vezes as pessoas falam assim, que bom, né, todo mundo indo... É porque eu tenho uma preocupação muito grande. Isso quando eu estou fazendo teatro, quando eu estou diante de uma câmera, é entender o espaço que eu estou, sabe? De onde eu estou, para onde eu vou. Então, depois que eu entendo aquilo, aí ninguém segura. Eu acho que é importante criar cada um ter a sua técnica. Isso só vai ter de acordo com o tempo, fazendo, né? Mas sempre respeitando e a escuta. Está em cena ouvindo tudo. Ou a parte técnica, ou a parte da direção, ou a parte da criação da cenografia. Entender esse quadradinho, essa caixa, entrar num teatro, saber o que são os refletores, o que são os elipsoidais. Claro que isso tudo a gente vai, né, com a coxias, urdimento, enfim, tapadeira, o que significa essa linguagem? Você é você é um profissional, né? Sim. É um profissional, então o profissional, como o médico faz lá, a gente faz do nosso lado aqui. E o melhor... Todas as nuances, todos os detalhes, tudo que faz realmente um espetáculo, uma TV, um filme, enfim, tudo que está por trás disso é de suma importância. É fundamental. Vários estilos. E ser o melhor ser humano possível. Né? E falando dessa coisa do ser humano, ser o melhor possível, você falou do meu tio, não era meu pai, era meu tio. Ele era meu padrinho. Gente, ele era meu padrinho. Um carinho tão grande, eu sempre até comentava como seu pai, você lembra disso? Eu sempre comentei dessa parte, dessa forma, porque era uma coisa muito, muito ligada. Dos 6 irmãos, ele era o último, eu cuidei dele até o final. E hoje eu cuido de uma irmã, que eu tenho um grande carinho, que é a minha irmã. E a minha irmã, ela tem a esquizofrenia, né? Ela veio, ela, aos 32 anos de idade, teve o primeiro momento, tal. O que eu quero dizer sobre isso? É que, assim, primeiro que não é fácil, mas existe uma questão que é a única que me move, que é o amor. Se você faz com amor, você vai ter seus percalços, você vai ter suas dificuldades, mas você vai entender que é por amor, e por amor você faz. Então, assim, entender esse lugar, respeitar esse lugar, respeitar essa pessoa, seja a minha irmã esquizofrênica, seja a sua mãe que está idosa, seja um amigo que está doente, porque assim, se a gente não encontrar esse respeito, se você não encontrar essa empatia, tentar estar no lugar do outro, você não consegue ajudar. Então, assim,
Generosidade, amigos, paixão e amor, sabe? É o que a gente precisa. A gente precisa disso. Para o mundo, né? Pro mundo. E antes de ser um grande profissional, temos que ser grandes seres humanos, né? Porque senão não tem como. Somos indivisíveis nesse aspecto. Gente, eu gostaria. Vamos marcar para a gente conversar, para eu aprender mais com vocês, por favor, presencial, num café, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, sai da live, vamos para o vivo, né? Vamos sair dessa live um pouquinho, né? E vai ser um privilégio, uma grande honra para mim estar com vocês. E assim, eu quero agradecer, Emílio Gilmar, 2 seres maravilhosos, Emílio Gilmar pontuando aqui, Paulo Salles, muita luz, muita sorte, 2 talentos incríveis e necessários para a arte brasileira, Kleber Júnior, querido cantor, ator, compositor também, maravilhoso, esteve aqui comigo na semana passada, muito bom. A esposa Célia Carvalho também aqui. As Vilmas que me ajudam na divulgação, não posso esquecer, elas são assim, fazem por amor, por paixão. Vilma Cabral, Vilma Dias, os meus aqui amores que me seguem sempre, né? Paulo Martinelli está sempre aqui, Luci Freitas, Procópio também. Tem que ser uma passadinha, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo, e prestigiando sempre, e a gente aprendendo em conjunto e fazendo valer isso que vocês estão falando. E sozinhos não somos ninguém. Gente, gratidão. Gratidão, meu amor. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Esse ponto, obrigado tá? a todos. Para eu aprender mais, tá? Um beijo para vocês, um beijo a todos que nos participaram aqui. E vamos divulgar para que assistam essa live gravada. Tem muito ensinamento, muita coisa que a gente queria esmiuçar muito mais esse trabalho incrível seu como jornalista, também de guardar esses acervos desses grandes nomes. Como diretor também Wagner, como os atores dessa companhia, falar tudo, mas aí a gente não teria como o prazo, mas assim, a gente tentou pincelar, eu tentei falar aqui um pouquinho de cada coisa, tá? Um beijo para vocês, um beijo para todos que estiveram conosco, tá bom? Beijo. Um beijo a todos, beijo, meu amor. Ótima noite para todos. Obrigado, meu amor. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Beijinho.